Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma classe dos professores aqui no Mundo Adventista. Louvado seja Deus porque você está aqui nos acompanhando, participando conosco. Lembrando que a qualquer momento você pode nos comentários colocar suas perguntas, seus questionamentos, e durante a semana estaremos aí dentro do possível respondendo e ajudando para o crescimento espiritual de cada um de nós. Estamos aqui nós três, alguns outros já conhecidos, como o An Heidrich, o Marcelo do canal Clamando no Deserto e o Evandro aqui, que já é figurinha comum para vocês, né? Neste momento nós vamos estudar mais uma lição, a lição de número 10, que vem falando, que tem como título, né? Lembre-se e não se esqueçam. Mas antes de a gente entrar propriamente na lição, o Marcelo vai fazer uma oração intercedendo a nosso Senhor para que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um e saímos daqui mais próximos de Jesus, com a nossa fé mais fortalecida, porque é isso que Ele quer através desse estudo. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concede, conforme a Tua misericórdia e Sua vontade. Obrigado pela chance que temos de mais uma vez falar da Tua palavra. Que o Senhor possa nos auxiliar para que possamos ser sempre gratos em relação a tudo que faz por nós, principalmente pelo perdão por nossas falhas e pecados e pela chance diária que o Senhor nos dá de melhorar nossa vida com pessoas, com pais, mães, com amigos, trabalhadores. Esteja sempre conosco, esteja com a nossa sociedade, com o nosso mundo. Nos ajude a ter força para resistir em todos os momentos de nossa vida e também sermos gratos pelos bons momentos que temos, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe no estudo da Tua palavra em todos os momentos e que possamos também viver o Teu Evangelho a cada dia, sermos uma carta viva de Ti, nos lembrando e ajudando os outros também para que se lembrem do quão bom o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Sim. Amém. Então, a lição de número 10 tem como título Lembre-se e não se esqueçam, né? Existe uma coisa que às vezes é a força do hábito, do costume, ou podemos dizer até cultural, que é a redundância. A redundância é quando você, na mesma frase, na mesma sentença, fala alguma coisa duas ou mais vezes. Como, por exemplo, quando você pergunta para alguém se uma comida é boa. E aí, esse aí, você gostou desse prato? É bom, não é ruim, não. Ou seja, se você fala que é bom, já se sabe que não é ruim. Então, um descarta o outro. Mas parece que a gente, pela força do hábito, pelo costume, né, das expressões brasileiras, fala, não, é bom, não é ruim, não. É alto, não é baixo, não. É bonito, não é feio, não. A gente usa muito esse tipo de redundância no nosso português e no nosso dia a dia. E aí, quando eu olhei esse texto, esse título, melhor dizendo, que é um título baseado na própria palavra do Senhor, a gente encontra aí, lembre-se e não se esqueça. O que parece uma grande redundância também. Mas lembre-se, tudo que é escrito na Bíblia, tudo que Deus inspirou a ser escrito na palavra dele, não é algo com erros de português. Não é algo que é redundante. Pelo contrário, tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê. E a primeira pergunta que eu quero fazer para os meus colegas aqui, e fique à vontade para responder, aquele Marcelo ou Juan, Deus é um Deus redundante? Por que ele colocou essa frase desse jeito? Qual o propósito dessa duplicidade de ação que ele nos apresenta não só no título, mas no próprio verso para memorizar? O Juan quer falar alguma coisa? Não, pode começar. No caso, era costume, né? Se nós virmos a forma de linguagem usada na Bíblia, era costume deles usarem essa linguagem repetitiva, né? Eles não enxergavam isso como um problema. Se você olhar, por exemplo, quando Jesus chega até Lázaro, né? Até onde eu me lembro, ele fala, Lázaro, sai para fora, né? Então, assim, era costume deles falarem, usarem essas formas de fala. Eles não viam problema, né? Eles não. Eu acho até que era mais importante, era mais interessante porque eles não se preocupavam com esses detalhes ínfimos que nós às vezes nos preocupamos na nossa língua. Eles se preocupavam mais em serem entendidos, né? Se você olhar, por exemplo, o hebraico, a língua hebraica, para você entender o que está escrito em uma determinada linha, muitas vezes você precisa ler o texto inteiro, porque ele é uma linguagem toda junta, né? Então, o foco, pelo que eu vejo, o foco nesse tipo de linguagem está mais em fazer o leitor ter uma boa capacidade de
a assimilação de informação do que necessariamente com as formalidades de uma fala, como no nosso caso, por exemplo, né? Quando nós, por exemplo, falamos sai para fora, entra para dentro, e geralmente a gente fala porque realmente não é necessário, né? Mas também não é errado, né? Não é necessário, a nossa língua ela prima por essa forma de fala, né? Mas se você for olhar, não é errado, né? No entanto, nós vemos nas falas de Deuteronômio momentos em que isso não acontece, momentos em que só está escrito lembrem-se, né? Guardem-se, guardem-se de esquecer, ou seja, nós vemos que é um recurso, na verdade, quando a gente olha que há momentos na Bíblia, no próprio livro de Deuteronômio, que isso não acontece, nós percebemos que isso é um recurso de Deus em que ele quer enfatizar, ele quer propositadamente que isso aconteça. Existe existem alguns casos em Apocalipse em que os críticos textuais eles ficavam se perguntando por que o João está escrevendo de forma correta e em determinados momentos ele usa a fala de uma forma errada, né? Por que ele usa de uma forma que não seria a usual? E aí eles ficaram se perguntando isso. Por que ele teria? Será que foi o copista que copiou errado? E eles ficavam com essa indagação. E aí tem um crítico textual que ele é um pouco mais tradicional. E aí ele falou que ele ficou estudando isso e outros críticos também. E eles perceberam, quando eles viram esse erro gramatical, né, que João usava no Apocalipse, eles perceberam que isso possivelmente foi proposital. Foi para que quando a pessoa lesse daquela forma, ela fosse em determinado lugar, por exemplo, da Septuaginta, e viesse à mente dela aquele texto, aquele grupo de textos, aquele verso. Então, eles viram que algo que aparentemente era um erro grosseiro, na verdade, foi colocado de propósito. Deus inspirou João a colocar aquilo de propósito para que as pessoas, ao esbarrarem naquilo que fatalmente eles iriam, por exemplo, é como se você estivesse lendo assim, lógico que eu vou falar de uma forma bem grosseira, mas assim, é como se você estivesse dizendo assim, olha, então nós ir, Quando você olhasse o ir, a sua mente já ia barrar naquele momento, ir, não, mas nós iremos, né? Então, por que está aí? Então, você se lembraria automaticamente de um texto específico. Então, então, eles analisando o texto, eles viram que isso foi proposital, né? Que isso foi feito de forma a levar o leitor a vários textos do que nós chamamos Antigo Testamento, né? Então, isso é que é interessante, né? Quanto mais se desenvolve o estudo da Bíblia, mais se percebe pormenores que aparentemente você olha e fala, nossa, que coisa esquisita. E quando você vai ver o padrão, que é um padrão que existe no livro, você percebe que isso foi feito de modo didático, para levar o leitor a uma compreensão melhor do assunto. Complementando ali o que disse do João, o apóstolo João, é que ele faz vários links com... Isso não existia naquela época, né? Mas ele faz várias ligações com o passado, né? Com a história do Antigo Testamento, que seria do Primeiro Testamento. E aí são aplicados... Tanto que o Novo Testamento, o Segundo Testamento, como muitos chamam, tem várias ligações com o Antigo Testamento. Mas essa parte do lembre-se, ele está na forma imperativa, né? Tá mandando lembrar, lembra disso, né? E logo vem uma forma negativa, não esqueçam, né? Não se esqueçam, não esqueçam do que eu coloquei. É interessante que ele ele faz essa parte enfática para que o povo não fosse tolo o suficiente para esquecer por que eles estão ali, porque Deus os amou, né? E escolheu eles e tirou eles do Egito. E separou eles para si mesmo. E que eles não esquecessem dessas promessas, porque eles iam entrar numa nova terra, e também porque não se esquecessem de como os pais deles caíram em apostasia. Então é interessante para nós hoje o quanto nós devemos ter essa coisa. Lembremos das promessas de Deus e não nos esqueçamos das promessas que, ao cair em apostasia, nós perderemos a vida eterna.
que é que nem a lição 8, fala sobre escolham a vida. No caso aqui está fazendo escolham a vida, escolham lembrar para que não se esqueça. A gente não pode cair naquela coisa que teve um filme de comédia um tempo atrás, que é o Tom 10 Segundos, né? Aí ele tinha problema de memória e aparece essa parte, problema da memória, e aí as pessoas cumprimentavam ele e ele novamente perguntava, como é que é seu nome? Né? E a gente não pode cair nessa coisa assim, de a gente não ter... Tanto que nós temos praticamente tudo o que eles tinham e muito mais, conteúdo para estudos e livros e coisas que nos apoiam sobre as palavras de Deus. A gente tem que tentar e cuidar muito para que a gente não caia no esquecimento. Então, respondendo lá a pergunta do Evandro, se era redundante, não. Era uma coisa que realmente, como o Marcelo disse, era uma coisa que eles estavam acostumados, e para nós a gente tem que entender isso, que lembrar é um mandamento que Deus está dando. Lembra, por favor, do que eu te disse, para que tu não esqueça das coisas que o teu povo antigamente, ou o povo de Israel, sofreu por causa da apostasia. E é interessante, né, Juan e Marcelo, e você que está nos assistindo mesmo, né, que quando Deus coloca esse lembre-se e não se esqueçam, aqui tem duas coisas que tem que ficar muito clara para mim e para você, né? A gente não pode, a gente tem que sempre lembrar das promessas de Deus na nossa vida, daquilo que Ele prometeu, e nunca esquecer daquilo que faz parte do nosso papel nessa aliança, né? De que é fazer a vontade dele, né? Então, esse verso, ele nos adverte e também nos enche de esperança ao mesmo tempo. Sim. Porque mostra a esperança em Deus, um Deus que nos libertou, que nos trouxe a liberdade, que nos deu a salvação, e ao mesmo tempo que ele nos concede, ele nos mostra o nosso papel nessa aliança para que possamos permanecer em pé, né? Não é à toa que a Bíblia, a lição dessa semana, vem falando sobre o arco-íris, né? Que Deus ali apresentou e trouxe, segundo a lição aqui, o primeiro lembra-se, né? Ou a primeira ação do lembrar, né? Eu queria até que o Marcelo falasse um pouquinho para a gente aí sobre esse arco-íris, a importância dele. E é interessante aqui, né, que o arco-íris, quando nessa situação do arco-íris, ao invés de Deus estar falando para o povo lembrar, é Deus que está falando que ele não vai, que é para ele se lembrar, né? Como se Deus parece que esquecesse as coisas, mas não é com esse objetivo. E o Marcelo vai comentar um pouco para a gente até por que desse lembra-se, Deus colocar como ele fosse lembrar, a importância do arco-íris, né? E como isso a gente pode aplicar para a nossa vida hoje. O interessante é que quando se faz uma promessa, né? Deus quis dar uma tranquilidade maior para aqueles a quem ele deu a promessa, porque quem tem o poder para destruir é Deus, né? Para criar e destruir. Então, ainda que o povo se lembrasse, se ele dissesse assim, eu vou colocar o arco-íris para que vocês se lembrem da minha promessa, isso poderia causar insegurança, né? Tá, a gente lembra, mas e aí, né? Nossa lembrança não vai interferir muito, e agora? Então, Deus enfatiza o fato de que eu vou me lembrar, ele quer dizer, é interessante que, às vezes, na língua bíblica, né? Pela falta de uma maior capacidade da nossa parte de definir um termo, muitas vezes nós não tendo como colocar uma outra palavra, nós usamos às vezes palavras repetidas, né? Por exemplo, a mesma palavra em que possivelmente é traduzido por arrepender-se, nós vemos na Bíblia o seguinte: Deus se arrependeu de ter feito o homem na face da terra, e depois a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então a gente percebe claramente que a intenção do autor não era que a palavra fosse traduzida da mesma forma, ou seja, é uma palavra que, dado um contexto, ela tem um significado, dado um outro contexto, ela tem um outro significado. Dado o contexto do ser humano, por exemplo, ela tem um sentido de fiz algo errado e preciso reconhecer. Dado o contexto em que ela é usada para representar a Deus, ela tem o sentido de que eu me entristeci daquilo que o ser humano se tornou, por exemplo, né? Então, nesse caso, Deus está dizendo o seguinte: olha, quando eu vir o arco que, né, quando
por exemplo, quando as águas começarem a cair, por exemplo, e eu vi o arco-íris, eu vou ter em mente, eu vou manter o que Deus quer dizer para nós, é o seguinte, estou garantindo a vocês que isso é uma prova de que está na minha mente, que eu vou manter na minha mente a minha promessa de não destruir vocês com um novo dilúvio. Então, Deus está dando uma garantia de que, olha, eu, aquele que protegi vocês, que estabeleci a forma de fazer a arca, uma forma adequada e perfeita, tão perfeita que vocês ficaram aí dentro da arca por um período assim que só um milagre mesmo pode explicar. Vocês ficaram aí com os animais, ficaram em bom estado. Quando a arca baixou, que vocês puderam descer, ninguém teve nenhuma sequela. Então, eu que fiz tudo isso, que tenho essa capacidade, estou garantindo a vocês que nada disso vai acontecer. Então, na verdade, essa lembrança que Deus se refere é no sentido de, olha, eu estou garantindo a vocês que vai estar para sempre na minha mente. Por quê? Porque toda vez que chover, ou seja, Deus está dizendo, ó, durante todas as gerações, sempre que vocês virem o arco-íris, sempre que aparecer o arco-íris, eu vou me lembrar. Obviamente, ele estava dizendo para o ser humano o seguinte, olha, vocês vão se lembrar da minha promessa que eu estou fazendo agora, de que eu jamais vou pensar sequer na possibilidade de uma nova destruição com dilúvio. Essa é a ênfase, por isso que ele repete, né? Se você ler Gênesis 9, de 8 a 17, você vai ver ali que ele vai enfatizando bastante essa questão de, olha, da lembrança do motivo do arco-íris. Ele está enfatizando para eles o seguinte, não existe nenhuma possibilidade de eu desconsiderar essa promessa. Essa promessa, ela vamos dizer assim, ela é incondicional, basicamente. Eu não vou destruir com dilúvio, né? Então, é isso que Deus está garantindo para eles. Esse é o sentido da lembrança. Da mesma forma, a gente pode fazer um paralelo nesse sentido com o sentido que nós vemos na lição. Lembre-se e não se esqueçam qual é o sentido. É óbvio que Israel, que o povo ali, aquele povo que passou por aquilo, não teria como eles esquecerem, a nossa mente não tem como esquecer coisas tão fortes como aconteceu com eles. O que Deus estava querendo dizer para eles é o seguinte, lembrem-se, não rejeitem aquilo que foi feito por vocês, né? O sentido de não esquecer ou o sentido de lembrar aí, tanto no sentido de Deus, tem um sentido de que, olha, isso vai ficar para sempre na minha mente, eu não vou desconsiderar isso vai ser algo incondicional, como para o povo ele quer dizer o seguinte, olha, não rejeitem tudo aquilo que foi feito por vocês, porque claro que o povo não iria se esquecer do que aconteceu com eles, mas eles poderiam, mesmo tendo aquilo na mente, rejeitar, ou seja, desconsiderar aquilo como algo importante na vida deles. Eu acho uma das coisas piores, eu acho, do Antigo Testamento é o pecado do esquecimento, né? Os tempos bíblicos era esquecido, né? A gente hoje também, né? Sabe? Dá para ver que em nós hoje também a gente tem essa coisa de errar por causa do esquecimento, esquecer das promessas de Deus. E no livro de Deuteronômio, o sakak seria o esquecer, né? O verbo hebraico, ele é usado 14 vezes. Já o lembra-se, ele é usado 15 vezes, que vem de zakar. Uma das coisas que a estrutura da lição dessa semana ela traz, uma é lembrar da criação, né? A segunda é lembrar do dilúvio. A outra é lembrar do êxodo. E a quarta é lembre-se que você era gentil. E essas quatro daí a gente vai abordar ao longo dessa lição. Sim. Mas uma das coisas que chama a atenção no lembre-se do arco-íris, lá, é a contrafação que hoje Satanás faz com o arco-íris, né? É um movimento aí que a gente sabe, pegou o arco-íris e como sua representatividade, né? Mas Ellen White, uma das coisas que ela toca, que o povo, lá antes do dilúvio, ele tinha se esquecido das promessas que, pelos mandamentos de Deus, eles acreditavam, na sua arrogância, que Deus nunca destruiria a terra por água. Nunca destruiria aquele povo por água. Mas foi destruído. E o dilúvio, ele também traz, se a gente for ver a estrutura dentro da Bíblia dele, uma estrutura quiástica.
onde ele faz uma estrutura ali desde os 7 dias de espera de Deus, confrontado com os 7 dias de espera de Noé, que daí eles vão se afunilando. E qual é o meio? Deus se lembrou. E aí ainda Gênesis 8:1, versículo 1. Deus se lembra, né? E ali ele faz essa estrutura quiástica do lembre-se do dilúvio. Interessante. Interessante é o seguinte, quando a lição ela coloca aqui na lição de domingo a questão das leis naturais, o que né, que é Patriarcas e Profetas, página 97, né? São as leis da natureza tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não pode mudar, né? A noção, né? Que eles tinham. O que acontece? A desconsideração da possibilidade do dilúvio era justamente desconsiderar a possibilidade da atuação do sobrenatural, né? Então, isso é desconsiderar... Por que eles desconsideravam o dilúvio? Eles desconsideravam a atuação sobrenatural de um ser com capacidade de interferir nas leis que existem, nas leis naturais que existem no nosso mundo, né? A questão do arco-íris, por exemplo, por que o arco-íris houve essa contrafação do uso do arco-íris? Possivelmente porque os cristãos se esqueceram não no sentido de não se lembrar que existe o arco-íris, mas e por isso que é interessante nós vermos que o sentido que Deus usa ali de não esquecer é de não rejeitar, não desconsiderar como algo irrelevante. O cristianismo começou a desconsiderar o arco-íris como falar da questão do dilúvio, enfatizar a questão do arco-íris, enfatizar a questão do ser humano se lembrar que o sobrenatural existe e que interfere. Por que o evolucionismo tomou conta das escolas e da intelectualidade do mundo? Porque simplesmente arbitrariamente se desconsiderou a atuação do sobrenatural, não é? E aí, como os cristãos meio que deixaram de lado o arco-íris, a lembrança do arco-íris, porque se isso fosse algo forte na mente do cristão, na hora que isso fosse usado como uma contrafação, ele não pegaria, ele não ficaria firme. Por quê? Porque as pessoas falam, olha, não tem como associar, porque as pessoas já associam isso à promessa de Deus, já associam isso às vitórias, etc. Mas como meio que os cristãos eles começaram a deixar de lado o chamado Antigo Testamento, por entenderem que não teria validade para o cristianismo, e alguns poucos como nós, que dão validade para isso, então meio que no mundo cristão isso ficou esquecido. E aí abriu o margem para Satanás usar a contrafação, né? A contrafação geralmente é um ponto fraco que existe em alguma crença e que o inimigo usa para fazer o erro, né? Aquilo não está bem estabelecido na mente das pessoas, porque quando está bem estabelecido, não tem como ele ter sucesso, né, na contrafação. É perigoso essa parte de esquecer do dilúvio, né? Esquecer da criação, né? É muito fácil dizer que Deus, hoje, o Papa, inclusive mesmo, falou que Deus não é mágico, não poderia criar a Terra em 7 dias, né? Em 6 dias, e descansar no 7º. Muitos acreditam que a água não poderia ter coberto toda a Terra, né? Então, no momento que as Escrituras dizem para ti, e tu como cristão acredita em Deus, acredita na Bíblia, dizem para ti que a terra toda foi coberta por água, a terra toda foi coberta por água. E ele não fala, no original, não fala que é uma parte da terra, não, é a terra toda coberta por água. Então é importante a gente se lembrar que Deus criou o mundo e descansou no sábado, tanto que ele faz o lembre-se do dia do sábado, porque é a lembrança da criação. E também houve o dilúvio. Lembre-se, toda vez que tu vê o arco-íris no céu, lembre-se que eu nunca mais vou destruir a tua terra, a morada, vocês hoje usufruem, por água. Não, ela será destruída no final dos tempos por fogo, depois do milênio, né? Então, essas lembranças a gente tem que ter muito arraigada e tem que ter convicção que isso realmente é real. Amém. Uma coisa muito importante, só para a gente fechar essa parte do arco-íris, é que é o seguinte: quando Deus falou sobre o dilúvio, as pessoas acharam que era algo impossível. Não existe dilúvio, não existe chuva, mas Deus fez acontecer.
Quando Deus falou que ia colocar o arco-íris, o pessoal falou, o que é isso, arco-íris? Isso não existe. Isso é impossível. E Deus fez o arco-íris acontecer. Ou seja, as promessas de Deus, quando Ele fala, acontece. Então devemos sempre lembrar também do arco-íris como Deus é um Deus dos impossíveis. Deus realiza coisas que não vêm na mente humana, coisas que não existem no nosso coração. É por isso que fala lá no Novo Testamento, né? Aquilo que não subiu ao coração do homem, a mente do homem é o que Deus está preparando para nós. Coisas que são impossíveis podem acontecer. E talvez uma das coisas que a nós, como os pecadores, parece ser impossível de acontecer é de sermos salvos por Deus. Mas essas promessas nos trazem a lembrança de que mesmo sendo rebeldes, mesmo sendo distantes, mesmo no mundo de pecado, Deus pode converter o nosso coração de pedra em um coração de carne. E é por isso que a lição na parte ali, ela vem falando sobre o passado. Ela fala muito sobre o passado, né? Do povo de Israel, e vem trazendo uma ênfase muito grande, eu quero que meus colegas me ajudem nesse ponto, uma ênfase muito grande no passado rebelde do povo. Você percebe que quando ele traz o passado aqui, não fala dos momentos onde o povo acertou. Olha, vocês. Não que eles não acertaram e que Deus não considerava os acertos. Mas vem trazendo o quê? Um momento escuro do povo. Olha, vocês eram rebeldes. O verso para memorizar enfatiza pelo menos 2 vezes isso. Diz o seguinte: lembra-se e não se esqueça de como no deserto vocês provocaram a ira de Deus, trazendo rebeldia. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes com o Senhor. Então, a palavra rebeldia está muito em ênfase aqui nessa lição, nesses versos aqui sobre a lembrança. E eu vejo aqui, e não sei se os meus colegas concordam, eles vão falar daqui a pouco, que há uma preocupação muito forte de Deus com relação à rebeldia do povo, para que eles não repitam isso, né? Para que eles possam, como diz lá em Deuteronômio, hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha que propõe a vida e a morte, mas escolhe a vida, meu amigo, escolhe a vida, por favor. Deus tem uma grande preocupação em salvar seu povo, né? Eu queria que meus colegas comentassem um pouco para a gente sobre essa parte aí. Por que se fala tanto sobre a rebeldia e qual a aplicação que isso tem para nós hoje? Uma das coisas que eu acho que faz a gente pensar nesse sentido é que a lição ali, essa de segunda, né, tempos passados, ela traz um trecho lá onde que nós, como povo de Deus, nós devemos perguntar e analisar por si mesmos se havia acontecido antes algo como que os israelitas experimentaram, com alguns questionamentos. E essa parte é uma parte da existência, né? É para a gente entender de onde viemos, para onde vamos também, a gente poderia analisar isso, e a questão o porquê estamos aqui, Deus existe, né? Porque tanta atuação no Antigo Testamento dele, tanta gente morreu lá na terra de Canaã, porque o povo de Israel morreu também. São perguntas que fazem a gente se questionar quanto à nossa fé. Mas até um livro bem interessante, O Ceticismo da Fé, ele coloca bem essa parte assim de questionamentos. Mas é interessante que os questionamentos não nos levam ao ateísmo, ao nos esquecer de Deus. Eles nos levam a nos aprofundarmos em Deus. Eles nos levam a perceber como Deus é maravilhoso e como Deus, a gente acaba reconhecendo que Deus nos dá graça e nós devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele faz por nós. Abraão foi submetido a tais provas, a provas de sacrifícios. Ele se lembrou do Deus dos pais dele, ele manteve a palavra e ele não hesitou em obedecer. E nós também não devemos hesitar em obedecer. Nós também vemos uma grandeza enorme nesse Deus, muitas vezes incompreensível, incomparável. E aí volta o porquê nós devemos nos questionar. Lá, ele não estava dizendo assim, simplesmente, lembrem para que vocês não caiam na apostasia. Se questionem
e vejam por que vocês estão aqui, por que vocês devem se agarrar a Deus e não cair em apostasia. As promessas de Deus, e elas são muito bem, dos 10 mandamentos, elas são muito bem explicadas ali em Deuteronômio. Ele faz todo um apanhado geral em um dos seus discursos, explicando as promessas de Deus. Ali Moisés, né, faz isso. E quando nós buscamos a Deus nessa parte de comunhão, nós não nos esquecemos dele. Mas aí a gente vê que a gente não a gente precisa entregar tudo, né? Tudo a ele. E esse livro aqui que eu comentei, ou até mesmo a lição, ela nos fazem entender que a gente precisa, através dessa parte de questionamentos, ou até mesmo de entender que Deus colocou como propósito que a gente lembrasse dessas coisas, dessas promessas, nos tirou do Egito, nos fez andar durante o deserto, o povo caiu em apostasia e entrou na terra de Canaã, né? Tudo caminhou para que eles entendessem o quão grande essa necessidade que eles precisam ter de Deus. E isso para nós hoje, a gente deve aplicando isso para tempos atuais, fazendo uma analogia, nós devemos ter essa necessidade arraigada em nossas vidas por uma comunhão cada vez maior com Deus. E essa comunhão nos faz questionar, nos faz perguntar, nos faz buscar respostas. A gente questiona Deus e a gente busca as respostas em Deus, como Jó se via um juiz austero, divino, e onde é que ele buscava a solução? Onde ele buscava a graça em Deus. Ele questionava e ao mesmo tempo buscava suas respostas aonde? Em Deus. Então, através de Jesus, nós devemos sempre buscar essa comunhão cada vez maior, essas respostas de Deus cada vez mais em nossas vidas, em uma comunhão maior, com certeza. O dom de Deus nos faz entender cada vez mais essa profundidade que Deus tem por nós. Né? Davi entendeu muito bem isso. Apesar de ter errado, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E o coração não é simplesmente amar, é entender a profundidade da alma, essa profundidade de questionamento, essa profundidade das bem-aventuranças de Deus para nós. Aqui nós vemos pontos interessantes, né? Deus ele vai fazendo, do verso 32 a 39 aqui de Deuteronômio, ele vai fazendo uma sequência, né? Ele vai fazendo uma crescente. Ele fala, olha, que outro povo que vocês viram que foi libertado de uma escravidão de uma forma tão miraculosa, tão espetacular quanto aconteceu com vocês? Ou seja, Deus diz para eles, só isso já era suficiente para vocês ficarem gratos pelo resto da vida. No entanto, o que o povo fez? Logo no momento em que o povo começou a ver todas aquelas pragas que aconteceu com os egípcios e não acontecia com o povo de Israel, nem com o povo de Israel dos que eram leais, e nem com os egípcios quando eles eram leais também ao que Deus estabeleceu, né? E aí, logo quando eles começaram a ser libertos, eles já caíram na fé e já começaram a cobrar Moisés. Quando ocorreu a destruição ali dos soldados egípcios e eles continuaram o seu trajeto, eles também começaram a cobrar Moisés, falando, olha, você nos tirou de lá para morrer. Então, o povo constantemente, eles não entendiam que Deus fez um grande favor para eles. Eles agiam com Moisés como se eles estivessem fazendo um grande favor para Deus e para Moisés. E aí Deus fala com eles, olha, a forma como vocês agiram foi uma forma muito ingrata. Então, que isso não venha a se repetir, né? Porque, olha, não bastasse a forma miraculosa como eu libertei vocês do Egito, eu também fiz com que vocês vencessem passassem ilesos por nações maiores e mais poderosas que vocês. Eu prometi a seus pais, eu mantive a promessa, apesar de seus pais serem muito ingratos, né? Porque ele já está aqui falando com a geração posterior. Então, basicamente, o que ele coloca é, olha, diante de tão grandes coisas que aconteceram com vocês,
não há o que esperar de vocês além de uma gratidão que leve a guardar todos os mandamentos que eu estou dando para o bem de vocês. Ou seja, não bastasse tudo que eu fiz, eu estou dando um conjunto de mandamentos, estatutos e juízos, que se vocês seguirem, vocês vão ter uma vida mais próspera, uma vida mais longeva, uma vida mais harmoniosa, não só entre vocês, mas com os outros povos, que vão olhar para vocês e falar: que povo inteligente, que povo admirável, que povo que povo maravilhoso, eu quero ser assim também. Então é isso que Deus está colocando, né? Como o Juan colocou, muito bem colocado, a questão das dúvidas que pairam na nossa cabeça. Essa ingratidão nós temos que tomar cuidado, né? Paulo, inclusive, fala isso, e em Hebreus também fala: olha, que vocês não sejam ingratos como o povo de Israel lá, que ficou murmurando, que ficou brigando um com o outro, e Deus dando os milagres, eles estavam só reclamando, e ele fala para nós: olha, não caiam no mesmo erro, viu? Não caiam, porque nós hoje podemos pensar que isso não acontece conosco, e talvez em alguns momentos nós podemos ser iguais ou até piores, né? Hoje existe um grande perigo no mundo cristão, que é a egolatria, né? Que é você adorar a si mesmo, achar que você por si mesmo conquistou as coisas, alcançou os objetivos sozinhos, que Deus não interferiu. E mesmo dentro do cristianismo, muitas vezes usamos nossos dons, nossos talentos, achando que tudo isso provém de nós mesmos, que somos capazes, né? O que levou Lúcifer, inclusive, à sua queda, né? A egolatria, achar que ele era sozinho capaz de fazer certas coisas, o que não é uma grande verdade. A grande verdade é que tudo que nós fazemos é por permissão de Deus, né? Sem mim, como o próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E eu encaro que muitas vezes esse lembra-se aí é exatamente mostrar a nossa raiz, né? Mostrar, como o Juan falou, de onde viemos, o que nós éramos antes de ter Deus, como era a nossa vida antes de Deus. Então, lembrar de que se existe algo que nós temos, ou algo que nós alcançamos, quer seja na vida espiritual, no trabalho, no nível acadêmico, enfim, qualquer tipo de situação, se existe algo que nós alcançamos ou nos tornamos bem bom naquilo, foi porque Deus com certeza nos abençoou por aquilo. Não foi algo que veio só de nós. É fato que Deus nos concede talentos, mas é Deus que concede talentos. Temos dons, é Deus que concede os dons. Saúde, é Deus que dá saúde. Então, hoje existe um perigo muito grande da egolatria, né? Da adoração a nós mesmos. E a lição vem falando sobre isso, né? O perigo de o fato de já estarmos alimentados, satisfeitos, nos tornarmos pessoas ingratas. Deixarmos de olhar para aquele que realmente proveu as coisas para nós, que nos colocou naquela situação. Eu queria que meus colegas comentassem sobre esse assunto também. Qual o perigo da egolatria? Eu sei que a lição não apresenta o termo egolatria, mas fala sobre essa ingratidão, esse virar de costas para Deus quando todas as coisas vão bem. Ontem, fazer um apanhado rápido aqui. Ontem eu estava passando a lição em uma outra igreja que não é a minha, na Matias Velho, lá com a classe da minha mãe, fui convidada a passar a lição. Uma das coisas é que a gente conversou sobre a idolatria, né? E como isso é perigoso dentro da igreja. A gente, essa busca de, talvez, por uma posição de cargos dentro da igreja pode ser nos tirar do céu e nos tornar idólatras, porque a gente está buscando uma idolatria moderna, onde o nosso ego está se colocando acima do eu. A gente vê vários exemplos na Bíblia sobre isso. A gente vê Nadab e Abiú, a gente pode ver Manassés, o rei Manassés, a gente pode ver lá os fariseus na época de Jesus, a gente pode ver até mesmo Davi, que errou, né, com lá Betseba, a Salomão, tá? Grandes nomes que também pecaram, porque colocaram o seu eu na frente. A gente pode, dentro hoje dos tempos modernos aqui, a gente pode ver muitos pastores se perdendo ou levando vários membros para fora dos caminhos do Senhor por causa que o eu muitas vezes está na frente. Ou porque o eu muitas vezes acaba se colocando na frente da palavra do Senhor, na frente
do que realmente deveria ser, que é o dever do cristão de levar a mensagem do Evangelho eterno a todas as gerações. E a gente acaba entrando numa coisa que é uma coisa a mais, né, da lição trazida extra aqui, que é a gente viver uma vida sem memória. E não que a lição não aborde isso, mas ela fala sobre esse perigo de não ter as memórias que o povo deveria ter do não esquecimento. E uma coisa a trazer para vocês, sintetizado isso, imagine uma vida sem memórias ou com uma memória fraca. A gente pode ver N casos, como pessoas com Alzheimer, pessoas com outro tipo de problema, ou com pessoas, talvez mesmo até a depressão pode levar a não ter memória, até mesmo o Covid, já vi algumas pessoas afetadas com as suas memórias. E então isso pode fazer com que a gente, alguma coisa no nosso estado mental seja afetado. E aí tem N doenças que poderiam também afetar o nosso estado mental. Mas, dando só rapidamente, primeiro, sem memórias não pode haver história nem compreensão do passado, né? Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, em segundo lugar, sem memórias não pode haver lições aprendidas com a história. E é importante que a nossa história, né, a história do povo de Israel também deve ser, a gente aprender com isso. Terceiro ponto é que sem memória não pode haver compreensão do presente. Quarto, sem memória não pode haver futuro. Sem memórias não pode haver esperança. Sem memória não pode haver gratidão, e sem gratidão a vida é desprovida de cor. Um sétimo ponto, sem memória não pode haver obediência, pois precisamos discernir a vontade de Deus meditando em sua lei de amor, a fim de podermos segui-lo fielmente. Sétimo ponto, oitavo ponto, desculpa. Sem memórias não podemos reter nossa identidade. E aí eu me ater um pedacinho nesse oitavo ponto, é que Deus quer curar suas memórias. Deus quer curar as mágoas, os abusos, os erros, o passado sofrido. Deus quer curar seus pecados. Deus quer curar suas memórias. Ele quer te dar memórias saudáveis. É muito importante o lembre-se, porque Deus vai te dar memórias saudáveis no momento que tu te entrega a Ele. E o nono ponto, sem memória não pode haver relacionamento significativo. E o décimo, sem memória não pode haver fé. Essas coisas que nunca devemos esquecer, tá? Uma delas, e isso nos ajuda também, é o amor de Jesus. E aí a gente volta à egolatria. Se nós meditássemos pelo menos 1 hora por dia, e Ellen White inclusive aconselha isso, se nós meditássemos 1 hora no sacrifício de Jesus, na vida de Jesus, cada ponto dele nós pensando ali, o que isso poderia ser de exemplo para mim, o que eu poderia fazer diferente na minha vida, nós teremos uma comunhão cada vez maior com Deus, uma comunhão onde a gente buscasse o Espírito Santo cada vez maior. E essa egolatria, né, usada, ou até mesmo esse egocentrismo, com certeza seria deixado de lado. A ingratidão, né? A ingratidão é o quê? A ingratidão é quando você tem motivos, situações, coisas que foram feitas para você, que beneficiaram, e você simplesmente desconsidera aquilo ou não considera de forma adequada, né? Deus, quando ele fala aqui do contexto da ingratidão para Israel, em Deuteronômio 8, de 7 a 18, no verso 11, ele fala assim, ó, guarda-te de não te esquecerem que o Senhor Deus, do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno. Então ele fala assim, olha, é o seguinte, não obedeçam apenas por interesse. Ou seja, eu vou obedecer a Deus enquanto eu quero entrar na terra prometida que ele está prometendo. Então, eu vou obedecê-lo até entrar na terra prometida e conseguir todos esses benefícios. No momento que eu conseguir esses benefícios, bom, então acho que já não tem tanto problema se eu deixar de obedecer. E aí,
essa desobediência, então você começa a desobedecer, como a Bíblia fala, né? São as pequenas raposinhas que destroem o campo. Ou seja, você abandona um mandamento aqui que você considera pequeno, um outro mandamento que você considera pequeno, e daqui a pouco você está desobedecendo tanta coisa que vai acontecer o que ele fala aqui, né, no verso 17. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram essa riqueza. E aí Deus fala assim, no momento em que vocês começarem a desobedecer e colocarem no coração que a força de vocês trouxe aqui, vocês sabem que a força de vocês não trouxe vocês aqui. Se Deus falando, né? Deus fala, se não fosse eu tirar vocês do Egito, vocês estariam lá sofrendo até agora. Se não fosse eu guiar vocês no deserto, vocês teriam perecido. Se não fosse eu, pelo meu poder, auxiliar vocês para que vocês superassem nações mais poderosas e conseguissem entrar na Terra Prometida, vocês não entrariam. E tudo isso vocês estão conseguindo desde que vocês, e vão continuar a ter, se vocês se mantiverem em comunhão. Mas, Deus falando para eles, porque Deus sabia que isso podia acontecer, porque já aconteceu muitas vezes com o ser humano, né? Só que no momento que o ser humano atinge algum objetivo, muitas vezes ele desconsidera tudo aquilo que foi feito por ele, né? É o marido que, quando chega a um determinado ponto, ele acha que não precisa mais da esposa. É a esposa que, quando chega a um determinado ponto da vida, acha que o que o marido fez não foi suficiente. É o filho que o pai faz de tudo para ele chegar a um objetivo, e quando ele chega ao objetivo, ele se esquece de ajudar aqueles pais. É o pai que teve um filho sempre obediente e nunca deu valor. Isso é a ingratidão, ou seja, é você ter vários motivos para agradecer a Deus, você ter vários motivos para ter uma vida grata, uma reciprocidade de atitudes, e não se tem, né? Então Deus está falando para eles, olha, e por que Deus fala que eles pereceriam? Deus fala bem claro para ele no verso 19, protesto hoje contra vós que certamente perecereis. Porque Deus está dizendo o seguinte, no momento que vocês me abandonarem, vocês não estão só me abandonando, vocês estão abandonando uma boa relação com os filhos, uma boa relação com os vizinhos, uma boa relação marido e mulher, uma boa relação no emprego, uma boa relação no trânsito, em casa, na rua, ao ir em um evento, ao ir em entretenimento e mesmo dentro da igreja. Então, quer dizer, Deus está dizendo o seguinte, olha, abandonar os meus caminhos não é só me abandonar, é abandonar aos outros e abandonar a si mesmo, porque aí nós ficamos entregues, né? É o que a Bíblia diz. Aquele que vive pela carne se entrega o que sobra para ele, é a corrupção do pensamento, é a corrupção dos instintos. Então Deus está dizendo, olha, Deus está dizendo para eles, não é a mim que vocês vão prejudicar se me abandonarem, é a vocês mesmos. Não sou eu que vou perecer se vocês me abandonarem, são vocês mesmos. E até mesmo acho que finalizando essa parte, a gente sabe, tem aqui a parceria do Mundo Adventista com o canal Clamando no Deserto. Se a gente não tiver Deus à frente dos nossos projetos, nós estamos caindo no mesmo erro. Se a gente não tiver Deus à frente de cada coisa que a gente está fazendo, nós estamos caindo no mesmo erro. Esse conhecimento da lição é dom que vem de Deus. Essa parte que a gente está falando aqui é dom que vem de Deus, não é nosso. O mérito não é nosso. Se tu está passando a lição em tal lugar, está pregando tudo, ou fazendo outra coisa, uma boa ação para alguém, é dom que vem de Deus. Glórias a Deus por isso. Não para nós. Glórias a Deus. Não dê glórias ao homem, dê glórias ao Senhor. Porque usou tal homem ou tal mulher para que fizesse tal coisa. Porque ele vem nos usando, o Espírito Santo nos usa aqui para que a gente possa estar passando a lição. A gente trabalho para Deus isso. Não é um trabalho para si, para preencher o coração. Além da lição, tem outras coisas que a gente faz, mas é trabalho para Deus, né? Então a gente tem que cuidar para também não cair nesse mesmo erro. Amém. A lição ela vem nos fazendo refletir muito sobre quem nós somos, né? O nosso relacionamento com Deus, que é muito importante. E se existe algo maravilhoso em tudo isso, é lembrar do verso que fala que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós estamos vivendo a segunda chance, na verdade. A segunda chance que Deus está nos concedendo. A segunda chance de nos reaproximarmos com Ele novamente, de nos apropriarmos das promessas que Ele nos concede, de termos o nosso coração transformado, de podermos fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente da nossa família também,
Então, nós temos que lembrar exatamente de tudo que Deus fez e faz por nós. Quando nós olhamos para o passado, na verdade, nós devemos olhar para o passado com a segurança que no futuro, com Deus, está tudo garantido, né? E devemos fazer isso hoje, no presente. E quando nós estamos distantes de Deus, como até o Marcelo e o próprio Juan já disse aqui, nós nos tornamos, voltamos ao momento da escravatura, voltamos para o Egito, voltamos para a prisão, voltamos para a falta de liberdade. Ontem eu escutei um testemunho de um casal, onde a mulher falou que eles se casaram e depois o homem entrou em dívidas e aí a coisa ficou feia, de repente ele começou a trair, aí de repente ele foi saindo, entrou nas bebidas, ou seja, uma vez que ele se afastou daquilo que tudo que Deus, do pacote da salvação que Deus ofereceu, ele começou só a entrar em desgraças, uma após a outra. Porque quando nós negamos a Deus, nós negamos tudo aquilo que Deus tem de promessa para nós. E acabamos nos tornando ali prisioneiros do pecado, da corrupção e do mal que existe em cada um de nós. Eu gosto muito quando Arão fala para Moisés o seguinte: Moisés desce do monte e fala: Arão, por que você permitiu que o povo fizesse isso? O que é que eles fizeram para você a ponto de você permitir que eles fizessem uma loucura dessa? E Arão falou: você não lembra que o povo tem tendência em fazer o mal? É algo deles, pertence a eles, está em nós. Somente Deus pode nos libertar daquilo que nós somos, como pecadores, como um caráter errado. Somente Deus pode fazer a transformação na minha vida e na sua vida. Então, estamos chegando aqui à conclusão dessa nossa lição, e ainda tem uma parte muito especial que eu quero que os nossos colegas aqui comentem, que é sobre lembrar que nós já fomos escravos, mas não precisamos permanecer escravos, não é verdade? Já fomos do mundo escuro, e nós não precisamos permanecer nem voltar para esse mundo escuro. Então, o Juan e o Marcelo vão agora fazer aí um comentário sobre essa parte de quinta-feira e depois vamos para as nossas considerações finais. Bom, aqui em Deuteronômio 5,15 nós lemos, né? Lembra-te de que foste servo no Egito, foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. Então ele fala, olha, lembre-se que você foi explorado, por isso você não vai explorar, né? Então esse é um primeiro ponto que ele coloca. Lá em 6,12 ele diz o seguinte: guarda-te que não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele fala, olha, lembre-se que o que você vivia não era liberdade. Agora você tem liberdade, inclusive para transgredir. Lá você não tinha liberdade para nada. Aí nós vamos em 15:15, e basicamente os outros são semelhantes. Então nós vamos aqui, ele diz, lembrar-te-á de que fosse servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que te ordeno hoje este mandamento. Então Deus sempre fala, olha, lembre-se de como você vivia, como você vive, obedeça, guarde os mandamentos. Então, essa fala que é interessante, essa fala que você colocou de Arão, que Arão, nesse momento, ele estava justificando o seu pecado. E é um grande problema quando a gente não assume, né? Moisés deixou ele como líder ali, como representante de Deus. Arão conhecia o poder de Deus na vida dele e na vida das outras pessoas. Ele sabia que ele não poderia ceder, e ele cedeu ao povo. E para justificar o seu pecado, fala, não, mas é deles, Moisés. É como se ele não tivesse responsabilidade, né? Inclusive, Ellen White faz um comentário bastante forte a respeito disso, né? Para quem quiser pesquisar aí. Ellen White faz um comentário bastante forte sobre essa falha de Arão, essa falha de caráter de Arão como líder, né? E o povo era tão ingrato que Moisés concedeu para eles, pela intercessão de Moisés, eles conseguiram várias coisas na vida deles, e eles tiveram a capacidade de chegar em Moisés e dizer assim, você é um perturbador em Israel, né? É como se Moisés fosse o culpado pelos problemas que estavam acontecendo com eles. Então, existe um grande problema quando nós não reconhecemos a nossa situação à parte de Deus. Para você que nasceu na fé, eu digo o seguinte, existe uma frase que diz assim, o sábio aprende com os próprios erros, o mais sábio aprende com os erros dos outros. O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, Deus nos dá duas opções. Ou nós lemos a Bíblia, vemos os erros passados e nos comprometemos a lutar contra a nossa tendência para não cometer os mesmos erros e não sofrermos as consequências, ou nós
rejeitando a tudo aquilo que Deus nos falou, resolvemos ir para o erro, vamos sofrer as consequências. É claro que Deus nos habilita ele pode nos perdoar, ele nos habilita ao arrependimento e à confissão dos pecados, mas tudo isso tem um preço, né? Tudo isso tem um preço muito grande. Isso pode custar o meu ou o seu casamento, isso pode custar uma vida harmoniosa com os filhos, isso pode custar um filho ou uma filha que não quer ver mais os pais, isso pode custar um relacionamento entre irmãos que deixe de se conversar por anos e anos, isso pode custar uma doença na minha vida, na sua vida, uma doença qualquer, não estou recriminando nenhum ato em específico, não, uma doença qualquer que pode acontecer na nossa vida. Você já parou para pensar que você pode atravessar o sinal vermelho uma única vez? E isso pode custar a sua saúde pelo resto da vida, a sua integridade? Você ali sofrer um acidente e perder o movimento das pernas e alguma coisa grave? Ou seja, um ato de insanidade da nossa parte, Deus vai perdoar, lógico que Deus vai perdoar, mas é isso que ele não quer que aconteça conosco, né? Um pai que deixa um filho perto, Deus que me livre e guarde, mas só para um pai que de repente se descuida e deixa um filho perto de uma piscina, isso pode custar a saúde do filho ou até coisa pior. Então é isso que Deus está falando para nós. Ele fala assim: meu povo, eu estou disposto a perdoar vocês enquanto vocês estiverem dispostos a se arrepender. A salvação que eu concedo para vocês é pela graça. Só que para pensar o seguinte: um minuto de insanidade de vocês pode trazer consequências para a vida inteira de vocês. Um filho que você pode perder, um casamento que você pode arruinar, um trabalho, um emprego digno que você pode deixar passar por entre os dedos. Então Deus fala para nós: olha, que é o que ele falou para o povo de Israel. Ele falou: olha, vocês têm a chance de me obedecer e ter tudo isso, ou desobedecerem, terem vários problemas, e aí ainda assim eu vou dar a chance para vocês de se arrependerem e se voltarem. Mas olhem o custo disso para vocês, olha que custo que isso pode trazer para vocês. Falta de saúde, física, mental e espiritual, ansiedade, depressão, perda da fé, né? Então ele fala: olha, são vocês que vão perder, não sou eu. Deus fala isso para nós, fala: é claro que eu sempre vou estar aqui para vocês, mas a que custo vocês vão me abandonar? A que custo vocês vão rejeitar, se esquecer do que eu estou prometendo para vocês? Eu acho que foi o Evandro que falou, né? Quando a mãe dele falou assim: filho, não coloca o dedo na tomada, né? E aí a mãe saiu e ele falou: opa, tô livre. Então, aí ele colocou e tomou um choque e falou assim: ah, agora eu entendi, a minha mãe vai me perdoar, mas que doeu muito, né? Então, isso que Deus fala: olha, meus filhos, eu vou te perdoar, mas a consequência, infelizmente, vai vir. E é isso que eu não quero, é isso que Deus fala para nós. Por isso que Jesus falou assim: eu não quero que vocês sofram. Lembra quando Jesus falou para o povo, né? Isso vai causar muito sofrimento. Paulo fala isso, né? Isso vai causar muitos sofrimentos para vocês. E eu não gostaria que vocês passassem por isso, né? Então é isso que Deus fala para nós: olha, isso vai custar muito para vocês. Eu não gostaria que vocês passassem por isso. Essa parte que a gente fala se livrou da escravidão, mas ao mesmo tempo que fala como somos às vezes insatisfeitos, né? Nós devemos ser satisfeitos e gratos, né? A história no povo judeu existe a Haggadah, que é um instrumento que é usado para contar a saída do povo de Israel. Todo ano é usado isso, né? Que faz parte do Mitzvah, né? E é um instrumento para narrar a saída do êxodo e a ceia do Senhor. Nós também, como cristãos, a gente faz isso, a gente relembra, muitas vezes a gente faz teatro, ou algum sermão na igreja, tudo, para relembrar a Páscoa, a crucificação de Cristo, né? A morte pelos nossos pecados. E eu também, agora a gente está chegando à época do Natal, a gente relembra o nascimento de Jesus, mas cantamos música, muitas vezes cantatas de Natal, e se a gente for ver, nem a gente tem alguns corais, ou vai ter a Santa Ceia, mas o que tudo isso nos leva? Que estamos relembrando das promessas de Deus para que elas não caiam no esquecimento. E que esse esforço que nós fazemos para a salvação
é uma coisa que nós devemos fazer com Cristo, através de Cristo, né? Que a gente não se torne escravos dessa parte da egolatria, do egocentrismo. Talvez muitas vezes a gente pode ser escravos dentro dos nossos e-mails, WhatsApps, do nosso trabalho, dentro da igreja, na família. Tudo a gente pode colocar, ou na nossa casa, tudo a gente pode colocar à frente de Cristo. E a gente tem que entender que nem quando lá, Efésios 2, 8 a 13, Paulo faz uma advertência, e também em Romanos, que os gentios não poderiam se gloriar por estarem melhor que os judeus, ou pelo conhecimento, porque eles estavam caindo no mesmo erro que os judeus caíram lá ao saírem do Egito. Por essa falsa liberdade que eles acreditavam que poderiam fazer tudo o que eles quisessem e ao mesmo tempo estavam perdendo a liberdade real, que é estar com Cristo, estar com Deus. Então, nós hoje também temos em muitos povos tem aqueles, se a gente for ver a história de vários povos, eles têm aqueles contadores de histórias, né? Nós temos hoje um grande livro aqui, que é a Bíblia Sagrada, a Escritura. Ela conta é um fio de sangue do início ao fim, conta como nasceu o cristianismo, conta como o povo judeu foi escolhido para que por Deus, por esse amor, mas ela também faz um alerta. Paulo faz esse alerta. O povo judeu ainda é a figueira. Tá? A gente tem que ter esse alerta. Então lá ele fala lá dos gentios, mas nós somos enxertados na figueira. E nós nos tornamos fortes, uma raiz forte, quando, não sei se vocês já viram, enxerto, é pegado um pedaço de uma árvore, quando enxertado com outra, e aquela lá se torna mais forte, essa que foi enxertada. Então, nós devemos entender, mas com um compromisso real, para que a gente não se torne escravo do pecado. A gente não se torne escravo do nosso eu, né? Então, devemos nos comportar com o comportamento de Cristo e não o comportamento que os judeus, aliás, os israelitas tiveram ao sair do Egito. E uma das coisas que a gente deve ter em mente, até é citado no livro Vida e Ensinos, página 204. Somos devedores a Deus por todas as coisas favoráveis que Ele nos confiou para embelezarmos a verdade com a santidade de nosso caráter e comunicarmos a mensagem de exortação, consolo, esperança e amor àqueles que estão nas trevas do erro e do pecado. Muito bem, minhas considerações finais para essa lição de hoje, da classe professora, lição de número 10, e obrigado por estar aqui conosco. As minhas considerações são: quando Deus fala sobre nós não esquecermos, lembrarmos e não esquecermos, é de que Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Promessas das quais Ele nunca vai esquecer, mas que às vezes nós esquecemos. Quando estamos passando por um momento de luta, de dificuldade, quando estamos passando, quem sabe, por uma barreira que parece ser intransponível. Lembre-se, Deus ele fez muito no passado e Ele continua sendo o mesmo hoje. O Deus que salvou o povo, que transformou vidas, que operou milagres e grandes sinais no passado, é o Deus que está presente na nossa vida hoje também. Quando nos sentimos tristes, enfraquecidos, quando sentimos que estamos perdidos num caminho que não é o caminho que devemos seguir, devemos buscar o grande mestre, o nosso grande guia, a nossa grande luz, e confiarmos a nossa vida aos seus pés, para que ele possa nos conduzir até a eternidade. Deus abençoe muito a sua vida, e agora temos as considerações finais, tanto do Marcelo quanto do Juan. Bom, eu vou fazer a minha primeiro aqui. E acho que a gente deve se lembrar sempre das coisas de Cristo, né? Sempre desse ministério que Cristo deixou e como nós cristãos devemos
servir, levar esse evangelho adiante, mas a gente não deve levar por si, a gente deve levar com a ajuda do Espírito Santo. Nós devemos sempre nos entregar ao Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, buscar esse avivamento, esse derramamento cada vez mais em nossas vidas. Seremos pecadores? Sim, até Jesus voltar, tá? E nesse intuito de aprendermos cada vez mais, você deve se questionar. Você, assim como Moisés disse, questionem, busquem a verdade. E você verá que a verdade, ela é um dom gratuito que Deus tem dado para nós. A graça de Deus tem vindo cada vez sendo derramada sobre nós. Busca a verdade e aí a gente entenderá, você entenderá também, me coloco aqui junto, que cada vez mais que buscarmos, cada vez mais que questionarmos em Cristo, né, por Cristo, entenderemos que os benefícios de Cristo em nossa vida. Entenderemos como Ele preenche a nossa vida, como Ele preenche as nossas dúvidas. Claro, algumas coisas serão questionadas, esclarecidas no céu, sim, mas louvado seja Deus pela nossa vida. Louvado seja Deus porque vemos esses alertas. Lembre-se, para que não nos esqueçamos. Lembre-se, para que Deus seja o primeiro em sua vida. Lembre-se de guardar o dia do sábado. Honre seu pai e sua mãe. Imperativos importantes que devemos sempre ter como norte na nossa vida, os 10 mandamentos da nossa vida, os mandamentos, as promessas de Deus que Ele coloca para nós todas as vezes que estudamos a lição, que estudamos a Bíblia. Lembre-se, seja isso um grande norte na sua vida. Lembre-se e não se esqueça. Um ponto muito importante que nós temos que ter em mente é como nós, como seres humanos, estamos lidando com os nossos próprios erros e as nossas limitações. O pai e a mãe, quando eles não conseguem educar o filho de forma adequada, ao invés deles buscarem entender nas escrituras o que está causando o erro, muitas vezes eles vão buscar fora do contexto espiritual e muitas vezes eles vão pensar o seguinte: ao invés de ajudar o meu filho a se livrar, muitas vezes de uma educação mimada, ele vai procurar muitas vezes uma igreja em que ele possa conviver com todos os problemas familiares que ele tem sem nenhuma interferência. Então, ele não quer uma mudança de vida. Na verdade, aquela família só quer um ambiente em que, mesmo fazendo todos os erros que eles cometem, eles vão ter a liberdade de permanecer ali. O que Deus estava alertando o povo de Israel era: olha, não adianta nada ter libertado vocês, não adianta nada ter feito várias promessas desde o passado lá, incluindo a promessa do arco-íris com Noé, a promessa de uma vida próspera com vocês, para chegar no final e vocês jogarem por terra tudo que eu estou concedendo para vocês e quererem viver a vida de vocês do jeito que vocês querem, como se vocês fossem capazes de resolver tudo. O que nós vemos hoje nas igrejas é justamente isso. Pessoas que querem resolver as coisas do seu jeito. Pessoas que querem resolver as coisas à sua maneira, né? Se eu sou uma pessoa que mente, ao invés de eu buscar uma igreja que me ajude a deixar de mentir, que me ajude a enxergar o quão perverso e perigoso isso é, muitas vezes eu vou procurar uma igreja em que as pessoas dizem assim: o que tem mentir? Uma mentirinha só não faz mal. Se eu furto as pessoas de alguma forma, muitas vezes eu vou procurar uma igreja em que isso seja não só tolerado, mas às vezes até desconsiderado. Então, isso tem trazido um grande problema para a nossa sociedade. Por quê? Porque existe uma frase de um filósofo que ele diz assim: os cristãos começaram bem. Eles começaram crendo que foram feitos à imagem de Deus. Só que eles terminaram por fazer Deus a sua própria imagem. O que ele quer dizer? O ser humano, ele começou a buscar a Deus no sentido: olha, eu quero ser transformado, Deus. Só que o ser humano chegou a um ponto de egocentrismo, de egolatria tão grande que ele fala assim: eu quero uma igreja em que Deus se adeque ao que eu sou. Deus seja de acordo com a minha imagem. Deus seja conforme eu quero. Então,
As pessoas não vão mais à igreja para que a igreja faça bem a elas. Elas vão à igreja para se sentir bem, independente de como elas estejam. Então, é mais ou menos assim. Se você come uma comida cheia de gordura, condimentada, você só vai ao McDonald's comer, por exemplo. Então, você vai se sentir bem ali. Isso vai, aquele monte de substâncias que existem nos alimentos, ele vai trazer uma sensação de hiperestímulo para você. Mas você deve se perguntar, isso vai me fazer bem? Na vida, o que você vê está fazendo com que você chegue mais perto de Deus? O que você toca está te fazendo chegando mais perto de Deus? O que você ouve faz com que você chegue mais perto de Deus? Ou você quer um Deus que se adeque, ou eu também me colocando nessa parte, ou nós queremos um Deus que se adeque aos nossos anseios, às nossas vontades. Se você quer um Deus que se adeque às suas vontades, infelizmente, e se eu quero um Deus que se adeque à minha vontade, infelizmente, irmão, o que Deus diz na sua palavra é o seguinte: ele não é esse Deus. Ele diz assim, olha, se você quer esse Deus aqui, você não pode querer um Deus que se adeque à sua vontade. Então é isso que Deus fala para nós. Não existem dois caminhos que levem ao mesmo local. Não, existe um caminho só. Existe o caminho que leva à vida eterna e o caminho que leva à morte eterna. E Deus diz para nós, escolhe a vida. Só que não tem como você escolher a morte e ficar com a vida. Não tem como eu escolher o caminho da morte e ficar com a vida. Deus fala, só existe um caminho para o ser humano. Reconhecer que está errado, reconhecer que precisa do poder de Deus para mudar e estar disposto a se colocar nas mãos de Deus para que, pelo poder dele, consiga essa mudança. Infelizmente, até na nossa igreja mesmo, eu percebo que tem se dado muita ênfase ao pecado. Como o pecado é forte, como o pecado, a tendência pecaminosa do ser humano. É mais ou menos aquela ideia que o Evandro falou de Arão querendo justificar os seus pecados. Muita gente na igreja querendo justificar os pecados. Muitas vezes nós podemos cair nesse erro, querer justificar o nosso pecado. Irmãos, tem uma música que o Arautos cantou, né, que ele fala assim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Não justifique o seu pecado, irmão. Eu não posso justificar o meu pecado. Quando eu percebo que estou em erro, só existe um caminho. Me ajoelhar e falar, Senhor, não tem justificativa para o que eu fiz. Me perdoe, eu preciso mudar. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Deus seja louvado. Foi uma lição muito boa, muito gostosa, com muitos pensamentos e posições, prismas, assim, do que Deus quer falar para cada um de nós. Obrigado a todos por continuar nos assistindo. Se é a primeira vez que você está aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal Mundo Adventista, também entrar no canal do Marcelo, no Clamando no Deserto, se inscrever, dar aquela força, aquele apoio, porque o nosso objetivo aqui é unicamente trazer conteúdos relevantes que façam com que a nossa fé, a sua fé em Deus, possa crescer a cada dia. Amém? Nesse momento, quero convidar você a fechar seus olhos e o irmão Juan vai concluir com a oração. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer por essa lição, por cada lição aqui apresentada em Deuteronômio. Tem sido um aprendizado maravilhoso para nossas vidas e que o aprendizado não fique no esquecimento. Nós possamos aprender e viver isso de uma maneira clara, de uma maneira sensata, que o seu Santo Espírito nos conduza cada vez mais com esses aprendizados, com esses ensinamentos, que eles possam ser parte de nossas vidas. Cristo Jesus possa ser motivo de meditação diária em nossas vidas. Nós possamos cada vez mais nos entregarmos a Ti e vivermos por Ti, Senhor. Amém. Por Cristo Jesus. Nos despeça agora. Amém. 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 Fiquem todos com Deus e até a próxima.